Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12h40. E você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. O número está aqui embaixo da sua tela. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para esse QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo. Agora sim, confira os destaques de hoje. Vereador Paulo Gaspar pede informações à Prefeitura sobre a quantidade de imóveis desocupados em Campinas. Vereador Paulo Búfalo questiona executivo sobre o transporte coletivo que atende os distritos de Sousas e Joaquim Egídio. Presidido pelo vereador Zé Carlos, o Parlamento Metropolitano aprova a criação de comissão de representação para acompanhar a duplicação da rodovia Miguel Melhado e a relicitação de Viracopos. E o quadro Na Ponta do Lápis aborda as mudanças no Pix. Semana começando e para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, confira agora as vagas que estão disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas nesta segunda-feira com 268 vagas. Campinas começa a semana com várias vagas disponíveis. Entre elas estão para analista contábil, analista de desenvolvimento de sistemas, assistente de contabilidade, atendente de bar, auxiliar de manutenção, chefe de copa, copeiro, cortador de roupa, eletricista, operador de máquinas agrícolas, operador de ponte rolante, psicólogo social, retificador, soldador, torneiro mecânico, vendedor orçamentista, vigilante, vigia noturno e outras vagas. Para mais informações, o interessado encontra em cepat.campinas.sp.gov.br. Meio-dia e 43, a Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios e agora nós vamos com as notícias da metrópole de Campinas, começando com aquela atualização, aquele panorama da Covid-19 no nosso país. Então, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil teve nas últimas 24 horas 5.738 novos casos da Covid-19 e soma agora 21.644.464 casos da doença. São 603.282 mortes devido à doença. No estado de São Paulo, 141.052 casos da Covid-19, 4.530 mortes. Desculpa, esses dados são de Campinas. No estado de São Paulo, 151.126 mortes. Esses dados de Campinas são da última sexta-feira e nós vamos ter a atualização hoje sempre no final da tarde com os números de Campinas e da nossa região, e amanhã a gente atualiza com os dados da RMC. Agora nós vamos falar sobre multivacinação, Gabriel. A gente teve no último sábado aí essa campanha, né, para que as pessoas que têm entre 0 e 15 anos possam fazer a atualização da carteirinha. E olha só, de acordo com o último balanço enviado pela Prefeitura, 6.660 crianças e adolescentes até o momento tiveram o calendário vacinal atualizado. A expectativa é que até o dia 29 de outubro, porque a campanha permanece até essa data, nós tenhamos aí a aplicação e a atualização desse calendário. Lembrando que como a gente também tem a vacinação da Covid-19, a gente tem essa atualização da multivacinação nos centros de saúde aqui da cidade de Campinas, sempre das 8 da manhã às 11 da tarde.
Agora, Mirna Abreu, com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a retomada das atividades, a gente tem também essa atualização no hospital com o retorno das pequenas cirurgias. Eles chamam, Gabriel, de unidade de cirurgia ambulatorial, que fica lá no complexo hospitalar Edivaldo Orsi, que é o Hospital Ouro Verde, que ele volta a funcionar a partir de hoje para essas pequenas cirurgias, quando a recuperação pós-anestésica do paciente permite que ele vá embora no mesmo dia, o chamado hospital dia. As cirurgias ambulatoriais estavam suspensas desde junho do ano passado, quando teve o avanço da Covid-19, e agora é que as pessoas que estavam aguardando na fila sejam chamadas, então, para realizar esses procedimentos. Mirna Abreu, estamos no mês de Outubro Rosa, nós já fizemos link, reportagem sobre o assunto e tem informação importante em relação à carreta que está realizando o exame de mamografia aqui na cidade. Inicialmente a gente tem uma nota da prefeitura informando que nós tivemos um problema na carreta que ficaria disponível no Hospital Mário Gatti entre hoje e amanhã, e o equipamento vai ser substituído e virá para Campinas na quarta, dia 20. E de lá ela vai seguir para o Centro de Saúde Tancredo Neves, lá conforme a gente chama de Tancredão, ali no Jardim Campos Elíseos, conforme o calendário apresentado pela prefeitura. Amanhã a gente já tem, então, olha, o centro de saúde, essa carreta aqui na Sanasa, que fica na Avenida da Saudade, número 500, onde vai ficar até o dia 23. E a gente tem também no Centro de Saúde Anchieta, das 8 ao meio-dia. A gente tem ainda, olha, a previsão que a Praça da Juventude, lá no DIC 5, no distrito do Ouro Verde, tenha também, a partir de segunda-feira até o dia 30 de outubro, ou seja, hoje já está lá e vai até o dia 30, sempre das 8 da manhã às 5 da tarde. Aqui na Sanasa vai ser das 7 da manhã às 5 da tarde. A gente lembra que o atendimento são 50 senhas diárias, 25 no período da manhã, 25 à tarde. Você que é mulher, tem mais de 40 anos e mora em Campinas, deve ir em uma dessas carretas com o documento, o RG, um comprovante de residência e também o cartão do SUS. Porque, posteriormente, esse exame será encaminhado ao centro de saúde que atende a sua área de moradia. Então, o calendário completo está lá no site da Prefeitura, que é o www.campinas.sp.gov.br. Agora, Mirna Abreu, mais de 500 veículos que foram apreendidos e estão no Detran. Nós teremos durante esta semana um leilão virtual? Sim, são 546 lotes. Agora o 6º leilão que o Detran faz aqui no pátio da INDEC em Campinas. Então, a partir de amanhã já, às 9 horas, serão leiloados 113 veículos com direito à documentação, sendo 63 automóveis e 50 motocicletas. Na quarta, dia 20, também a partir das 9, 168 automóveis sem direito à documentação. Esses, então, são sucatas, veículos em fim de vida útil. E na quinta-feira serão leiloados 265 veículos para prensa, ou seja, veículos para reciclagem, sendo 41 automóveis e 224 motocicletas. Os interessados podem fazer já a visita hoje até 4h30 da tarde no pátio da INDEC, com a entrada pela rua Francisco Teodoro, em frente ao número 1053, na Vila Industrial. É bem ali ao lado do túnel de pedestres. Mais informações com todas as regras e tudo mais nesse site, olha, www.ricoleilões, sem o tio em cima.com.br, www.ricoleilões.com.br. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, no último sábado, o espetáculo da Orquestra Sinfônica de Campinas, nesta retomada com o público após 1 ano e 7 meses.
Foi muito legal, eu assisti, olha, porque o maestro convidado para o concerto, Eduardo Pereira, conduziu o espetáculo com clássicos da Broadway lá no Teatro Castro Mendes, com a presença do prefeito Dário Saad, da secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, e também representando a Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Foram 320 pessoas que assistiram ao concerto, que seguiu todos os protocolos sanitários e, claro, a apresentação foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas e pelo portal Cultura Abraça Campinas. Parabéns aos envolvidos. Exatamente, muito legal então este espetáculo. Você que assistiu pela primeira vez, tenho certeza que você gostou bastante. Tem que virar um hábito nessa valorização da nossa cultura através da Orquestra Sinfônica de Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já aproveito a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas e fora dele também, porque a gente começa falando sobre o Parlamento Metropolitano. É que ele é presidido pelo vereador Zé Carlos, que é o presidente da Câmara de Campinas também, e reuniu-se na última sexta-feira. 13 cidades participaram e aprovaram a criação de uma comissão de representação para acompanhar duas coisas: a duplicação da rodovia Miguel Melhado e a relicitação de Viracopos. Outros temas também foram abordados. Veja na reportagem. O palco do encontro foi a Câmara Municipal de Hortolândia. Diversos parlamentares da região metropolitana de Campinas estiveram presentes, incluindo o prefeito da cidade anfitriã. Eu vejo que o parlamento, ele leva as nossas propostas, o governo do estado, e muitas conquistas que as prefeituras tiveram, não só do parlamento metropolitano, mas de todo o estado de São Paulo, graças a reuniões do parlamento, graças às tratativas que foram feitas com o governo do estado, e eu vejo muita qualidade em tudo isso. Desde que Zé Carlos assumiu a presidência do Parlamento Metropolitano, diversos encontros foram realizados. Esta já é a 5ª reunião presencial do grupo, que tem sempre como objetivo discutir melhorias para toda a RMC. A acessibilidade entre as cidades foi um dos temas abordados. Juntos, os membros do parlamento cobram e fiscalizam as rodovias que ligam os municípios. Tanto que, a partir de agora, haverá uma comissão de representação para acompanhar de perto a duplicação da Miguel Melhado. A duplicação da rodovia Miguel Melhado foi uma honra e uma discussão, e por isso está saindo do metropolitano, do parlamento metropolitano. Então, nós temos obrigação agora de estar fiscalizando, de estar acompanhando. Fazem parte da comissão as cidades de Campinas, Indaiatuba, Montemor, Valinhos e Vinhedo. Outra comissão de representação formada durante o encontro é para discutir o atual processo de relicitação do aeroporto de Viracopos, que prevê uma redução de parte da sua área territorial. E a questão do Viracopos é uma questão mais ampla e que afeta economicamente toda a região metropolitana. Você imagina que o parque aeroportuário do Viracopos, quando ele foi licitado, era de 25 quilômetros quadrados. E hoje, na relicitação, eles estão cortando 12,5 quilômetros desse parque aeroportuário. Isso causa um déficit, tanto na empregabilidade como na economia da região metropolitana. Então nós temos que buscar alternativa para que isso não aconteça, que eles continuem com o mesmo projeto de quando foi licitado a primeira vez, porque nós não podemos perder, principalmente nesse momento da economia nacional, que não foi aquecida ainda, entendeu? Então é importante que a gente discuta isso para que a gente não perca essa empregabilidade, que vai fazer muita falta para a nossa região, e também economicamente. Outra questão levantada na reunião foi a prorrogação da aplicação da taxa do lixo. Segundo o novo marco regulatório do saneamento, os municípios devem obrigatoriamente, a partir do início do ano que vem, aplicar a tarifa. Mas os projetos de lei definindo o valor deverão chegar às câmaras municipais ainda em 2021.
Isso, o parlamento tem feito um trabalho muito bom, né, junto a todas as câmaras municipais, e eu acredito que o canal com o governo federal fica mais fácil através do parlamento, porque como presidente de Câmara eu talvez nem teria acesso, né, ao governo federal, ao presidente da República, e através do parlamento metropolitano eu acredito que nós vamos conseguir entregar esse ofício, se não em mãos, né, do presidente, mas junto à sua assessoria. A cidade de Hortolândia ainda reivindicou o empenho da Associação do Parlamento da RMC para levar uma delegacia da mulher para o município. O Parlamento Metropolitano da região de Campinas tem se destacado pelo trabalho conduzido pelo presidente José Carlos e tem feito com que nós tenhamos alcançado inúmeras conquistas que estão repercutindo na vida dos nossos munícipes em cada um dos territórios que nós representamos. Então, recebê-los aqui hoje é a continuidade de um trabalho que está acontecendo em todas as cidades da nossa região, fazendo com que esse debate, a cada dia que aconteça, fazendo com que a troca de informações, a gente possa cada vez mais estruturar e fortalecer o parlamento metropolitano e, por conseguinte, as câmaras municipais, para que a gente possa cumprir o nosso papel constitucional de maneira muito mais elaborado, muito mais profundo e fazer com que, através disso, a população das nossas cidades estejam muito bem representadas e assistidas pelo Parlamento Municipal. Mirna Abreu, agora sobre o trabalho dos parlamentares, a gente fala sobre aqueles vereadores que protocolaram requerimentos com questionamentos à prefeitura. O requerimento é uma ferramenta do Legislativo para fiscalizar o Executivo, ou seja, fiscaliza o que a prefeitura tem feito. E um deles é o Plano Municipal de Educação, que através de um requerimento, o vereador Gustavo Peta quer saber se Campinas cumpre a meta 7. Uma lista extensa de questionamentos marca o requerimento protocolado pelo vereador Gustavo Peta. Ele pede à Prefeitura de Campinas informações sobre o cumprimento da meta 7 do Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação é uma política que reúne ações para responder às mais variadas demandas do setor educacional na cidade. Ela foi instituída por lei em junho de 2014 e contém 20 metas, entre elas a de número 7, que diz respeito especificamente à qualidade da educação básica. O Plano Municipal de Educação é o principal instrumento que a cidade tem de princípios, metas que devem ser alcançadas nos próximos anos para garantir o direito do acesso à educação com qualidade no nosso município. Essa meta 7 fala mais dos aspectos pedagógicos, questões importantes que devem ser levadas em conta, como a formação dos professores, dos gestores, de todos os profissionais da educação, a infraestrutura também das escolas, no ponto de vista pedagógico, para garantir uma oferta pedagógica de qualidade. Então são várias metas que estão traçadas nesse item 7 e que a gente quer saber se a Prefeitura tem cumprido essas metas. Entre as 33 questões que o vereador lista no requerimento, estão pedidos de informações, por exemplo, sobre qual a porcentagem de estudantes do ensino fundamental que alcançou um nível suficiente de aprendizado em relação ao seu ano de estudo, quais pesquisas foram feitas em instituições públicas sobre modelos alternativos de atendimento escolar para a população do campo e como está sendo garantido o acesso a equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar. Para o parlamentar, o documento é importante em um momento de retomada das aulas presenciais. A pandemia, ela traz consequências muito graves para o processo de aprendizagem. Em que sentido, né? Muitos estudantes ficaram sem atividades presenciais de modo correto, porque a saúde, a pandemia não permitia as atividades presenciais, mas há, portanto, um processo de prejuízo pedagógico. Então, as metas, elas podem, evidentemente, serem muitas vezes adaptadas diante da situação excepcional que ocorreu, mas elas precisam ser perseguidas. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esse monitoramento do plano municipal, que essa casa, inclusive, aprovou, para ver se a Prefeitura está cumprindo os objetivos do ponto de vista pedagógico das metas traçadas aqui pelo município.
E um requerimento protocolado pelo vereador Paulo Gaspar pede informações sobre os imóveis desocupados na cidade. Confira. O requerimento número 1682 deste ano, de autoria do vereador Paulo Gaspar, solicita à Prefeitura informações sobre imóveis urbanos desocupados em Campinas. O parlamentar explicou o pedido. No primeiro momento, questão de transparência, a gente saber o que existe no município em termos de imóveis abandonados, vazios ou subutilizados. No segundo momento, a gente pensar como podemos ocupar ou abrir mão desses imóveis. O vereador Paulo Gaspar é membro da Comissão Especial de Estudos sobre a Revitalização do Centro da Cidade, junto com os parlamentares Jorge Schneider, Paulo Haddad, Carlinhos Camelô e Arnaldo Salvetti como presidente. Como estamos dentro da comissão de revitalização do centro, propor algum uso, uma parceria público-privada, para a gente gerar empreendimentos dentro desses imóveis. Então, estudar a característica de cada um deles, enfim, estudar as possibilidades que existem para esses imóveis. Esse imóvel na rua José Paulino, com a Henrique de Barcelos, é um exemplo de propriedade da prefeitura desocupada. O prédio teve, por meio de uma lei municipal, a venda autorizada em 2020 e vai seguir a tramitação de uma licitação. Às vezes, esses imóveis no ociosismo estão lá há 20 anos com uso subutilizado, poderiam ser muito melhor aproveitados. De repente, você pega as pessoas que estão ocupando aquele imóvel, transfere para um outro mais adequado e às vezes você tem um potencial muito maior ali. Vamos dizer que tem uma casa velha abandonada e você pode construir uma torre de 30 andares ali e você pode fazer uma parceria público-privada e colocar pessoas que estão na fila da Coab. Enfim, são muitas possibilidades, mas cada uma tem que ser estudada com critério. E o vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento questionando o transporte coletivo que atende os distritos de Souzas e Joaquim Egídio. No requerimento que foi protocolado pelo vereador Paulo Búfalo, o parlamentar pede informações à Prefeitura de Campinas sobre o transporte coletivo para os distritos de Souzas e Joaquim Egídio. Ele solicita no documento que o prefeito Dário Saad determine aos setores competentes que forneçam esses dados. Então, nós recebemos muitas reclamações de moradores dos distritos citados. Além disso, é uma região que tem muitas trabalhadoras domésticas, sobretudo, e também trabalhadoras da área de serviços, educação, entidades assistenciais, saúde, que dependem do transporte coletivo. Uma reclamação muito comum é de que aos finais de semana, feriados, os horários são muito espaçados, então demora demais para a pessoa ter acesso, e tudo isso compromete, então, não só as pessoas do distrito. Na verdade, a gente focou lá porque nos últimos dias vieram muitas reclamações de lá, em particular de professores e professoras que trabalham em escolas lá dos distritos, né? Mas são questões comuns aí à cidade. O transporte público de Campinas funciona com alterações desde março do ano passado, como medida de contenção do avanço do coronavírus. A linha 393, por exemplo, que liga a estação de transferência Souzas, na entrada do distrito de Souzas, até o Pico das Cabras, no final do distrito de Joaquim Egídio, ficou suspensa até o mês de julho, quando foi retomada. No requerimento, o vereador questiona quais são as linhas de transporte que atendem os distritos de Souzas e Joaquim Egídio, solicitando informações de horários disponíveis, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Pergunta também se existem registros de atrasos e quebras dos ônibus para cada uma dessas linhas e se há estudos para melhorias na qualidade do transporte e diminuição nos atrasos e na superlotação dos ônibus nas referidas linhas. Aqui, o parlamentar solicita que a Prefeitura informe investimentos, metas e prazos previstos. Durante a pandemia, nós tivemos uma redução do número de veículos, né, circulando, e percebemos que com a retomada, tanto o número de veículos como a qualidade, os horários, tudo isso está muito precarizado. Então, o requerimento, ele faz questionamentos nesse sentido.
se os horários estão sendo cumpridos, se há uma fiscalização rigorosa do número de avarias, de quebras dos veículos e, em particular, do corte desses veículos, né, em momentos que a população depende diretamente. O requerimento ele é equivalente a uma petição que está prevista na Constituição. A administração, a prefeitura, que é responsável pela fiscalização desse serviço, tem a obrigação de nos responder. Então, dentro de um prazo, nós temos a expectativa de receber essas informações e, a partir daí, dar a devolutiva e discutir com a comunidade outras saídas. Menabreu, no dia 15 de outubro foi celebrado o Dia dos Professores. É uma data importante, né, em que se discute muito a educação no nosso país. E aqui no Legislativo nós tivemos uma reunião em conjunto, né, da Comissão de Educação e Esporte com a Comissão de Cultura. Elas trouxeram aqui para a Câmara Municipal o tema Legado Deixado pelo Educador Paulo Freire, na educação aqui de Campinas. Confira a reportagem. Um encontro extraordinário para celebrarem o Dia dos Professores. Essa experiência de realizar uma atividade conjunta entre duas comissões, inclusive estimulando outras comissões da Câmara a fazerem também essa experiência, né? Porque isso também tem a ver com Paulo Freire. Essa ideia de nós pensarmos no problema, pensarmos no caso hoje, uma homenagem aos professores e professoras, tendo um olhar de vários pontos de referência ao problema ou a uma situação determinada. As comissões também abordaram um legado de Paulo Freire, patrono da educação brasileira e campineira, aprovada por lei em 2019 pela Câmara. Foi uma reunião que marca, né, o Dia do Professor, Dia da Professora na Câmara Municipal de Campinas, um dia muito especial, né? Nós temos um dia de valorização, de reflexão e de luta, né, para que os professores e as professoras possam cada vez mais serem respeitados, né, na sua vocação, no exercício da sua profissão. A reunião contou com a presença de representantes da educação de Campinas. Tivemos representantes das faculdades de educação na Unicamp e da PUC, né, que trouxeram uma grande contribuição para o debate, e da União Estadual dos Estudantes, e de experiências na cidade, experiências que têm o legado do Paulo Freire como uma inspiração, como teoria, e que aplicam isso no dia a dia, né, na Escola Pavanati e no NAED Noroeste. Essa diversidade que nós tivemos na mesa, eu acho que deixou um material muito importante que ficará, inclusive, aqui não só nos anais da Câmara, mas também nas redes, né, da TV Câmara Campinas, para que outras pessoas possam buscar desse conhecimento também. E Menabreu, hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 21ª. E nós temos nesta reunião que acontece logo mais a partir das 6 horas da tarde, 10 projetos na pauta. Vamos conferir. A votação começa com a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que revoga a Lei 7.568 de 1993, que autorizou a doação de imóvel para a Sociedade Beneficente Amigos do Bairro do Jardim Lourenço. O imóvel doado, segundo a justificativa, contém parte de uma praça pública. Portanto, a doação fere a legislação e precisa ser revogada. O item 2 é a primeira discussão de um projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que acresce parágrafo 5º ao artigo 1º da Lei Complementar 250 de 2019, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta municipal. O artigo acrescido reserva a pessoas negras um total de 30% das vagas oferecidas em estágios promovidos pela administração pública. O item 3 é o projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro, que trata da colocação de placas de identificação em áreas e imóveis institucionais tombados como patrimônio histórico e cultural do município. A proposta é que sejam colocadas placas que contenham o número do decreto do tombamento, as
síntese histórica do local e, se possível, fotografia da época. Em primeira discussão, será analisado o projeto de lei complementar de autoria do vereador Carmo Luiz, que obriga a colocação de câmeras de monitoramento nas estações do BRT em Campinas. Pelo projeto, a colocação de câmeras deverá ser em áreas internas e externas das estações do BRT e determina que as gravações sejam contínuas, armazenadas por 3 meses e disponibilizadas às autoridades policiais quando solicitado. O item 5 é o turno único do projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que declara órgão de utilidade pública municipal a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira. A instituição fica no bairro Bonfim, em Campinas. O item 6 é o projeto de lei de autoria da vereadora Mariana Conte, que institui o Dia Municipal da Redução de Danos no calendário oficial do município de Campinas. A data a ser comemorada é 24 de dezembro, quando deverão ser promovidos debates, eventos e atividades sobre a importância da política e estratégia de redução de danos ao município. O item 7 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o diploma de mérito Dr. Zeferino Vaz a Denilton Pedro Tossi. O item 8 é o projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Guida Calisto, que concede o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito a Rubem Borges Fialho Júnior. O item 9 é o projeto de autoria do prefeito, que institui o Dia Municipal do Psicólogo. A proposta de autoria do prefeito determina que a data a ser comemorada seja anualmente em 27 de agosto. O item 10 é o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que denomina como Praça Igor Gabriel Alves Pena, uma praça que fica no bairro Santa Eudóxia. E a transmissão é pela TV Câmara Campinas, lembrando que, de acordo com o ato da mesa, a Câmara pode receber até 35% de sua capacidade total de público presencial. E você pode também acompanhar aqui a partir das 6 horas da tarde nos canais 11.3 da TV Digital Aberta, o canal 4 da NET, o canal 9 da Vivo Fibra e ainda pelas nossas redes sociais, facebook.com/TV Câmara Campinas, no youtube.com/TV Câmara Campinas também e ainda no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Estaremos atentos então à 21ª reunião ordinária e amanhã a gente traz aqui as discussões e votações destes projetos, certo, Mirna? Certo, combinado. Até amanhã, Gabriel, e até amanhã você de casa. Hora de balançar as redes pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta levou a virada do Náutico em pleno Moisés Lucarelli e se aproximou da zona de rebaixamento. O Guarani desperdiçou a chance da vitória em confronto direto pelo G4. Vamos aos gols. Na sexta-feira, o Guarani foi a Maceió e se impôs diante do CRB em duelo direto por um lugar no G4. Logo aos 6 minutos, após cobrança de escanteio de Regis, o zagueiro Thales cabeceou tão forte que entrou a bola, o goleiro, todo mundo dentro do gol. Placar aberto, 1-0 Bugre. Aos 19 minutos da etapa final, manual do contra-ataque. Regis começou a jogada. Tocou para Bruno Sávio, que viu a passagem de Bidu pela esquerda. O lateral esperou e quem entrou na área? Regis terminou a jogada com este belo chute que tabela 2-0 Guarani. E neste momento era o quarto colocado. Só que aos 32 minutos, já driblou o Bidu, cruzou o rasteiro e Júnior Brandão de primeira mandou para o fundo das redes e diminuiu a contagem. E não é que aos 42 minutos, em disputa dentro da área, o atacante Maxwell do Guarani foi tentar afastar o perigo e acertou o jogador do CRB? O VAR chamou o árbitro Éber Roberto Lopes, que confirmou o pênalti, e o experiente meia Wesley não desperdiçou. Final, CRB 2, Guarani também 2. No sábado, a Ponte Preta recebeu o Náutico no Moisés Lucarelli no retorno dos torcedores ao estádio.
E a pressão deu certo. Aos 32 minutos, Rafael Santos cruzou. O zagueiro Camutanga afastou para o meio da área. E Marcos Júnior, mesmo meio desajeitado, acertou o cantinho do goleiro. 1-0 Ponte. Só que 7 minutos depois, o volante André Luiz deu esta furada e a bola sobrou nos pés de Caio Dantas, que não desperdiçou e tocou na saída de Ivan. 1-1. Só que empurrado pela torcida, apenas 6 minutos depois, Rafael Santos de novo cobrou escanteio, o goleiro saiu mal e Rodrigão, artilheiro da Macaca, aproveitou e mandou de cabeça. 2-1 Ponte. Só que no segundo tempo, logo aos 5 minutos, Jean Carlos viu a passagem de Murilo, que cara a cara não desperdiçou. Tudo igual, 2-2. E não é que aos 21 minutos, Jean Carlos, de novo ele, hein? Cobrou o escanteio, o zagueirão Rafael Ribeiro subiu mais que todo mundo e definiu. Ponte Preta 2, Náutico 3. Bom, a situação das equipes é a seguinte: após o término, então, da 30ª rodada, o Guarani é o 7º colocado com 46 pontos, 4 a menos que o Avaí, que fecha o G4. Lembrando que o G4 são as 4 primeiras equipes que conquistam o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. E o próximo jogo do Bugre é contra o Confiança, que está na zona de rebaixamento nesta sexta-feira, 7 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro. Já a Ponte Preta é a 16ª colocada, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, 3 pontos a mais que o Londrina, que hoje estaria rebaixado. A Macaca volta a campo no domingo, 4 horas da tarde, contra o Remo, lá em Belém. Hora de falar sobre um profissional da área da saúde que trabalha diretamente com a relação do indivíduo com os alimentos. Esta atividade tem o objetivo de prevenir doenças, recuperar ou manter a saúde e bem-estar do indivíduo. Estou falando de nutricionista, então a partir de agora, se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre nutricionista. Então, se liga aí, bora! A profissão de nutricionista no Brasil teve seu início em outubro de 1939. O nutricionista pode estabelecer uma dieta específica para cada paciente, seja para fins estéticos ou para adequar a alimentação em função de algum problema de saúde. O nutricionista promove a educação alimentar, orienta o paciente sobre como combinar os alimentos, o que deve ser priorizado na alimentação e o que deve ser evitado. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, já estou aqui com a Célia para falar a respeito da profissão de nutricionista. Há quanto tempo você trabalha como nutricionista, Célia? Obrigado por atender a nossa reportagem. Obrigada a vocês pelo convite. Eu sou formada há 28 anos, bastante já, né? Então, sempre trabalhei como nutricionista e acabei mudando de área em alguns momentos, né? Mas sempre permaneci mais na área clínica, né? Então eu fiquei muito tempo na área hospitalar, tá? E hoje a minha área é de atendimento em consultório particular, convênio, mas individual, tá? Então, muito tempo foi em hospital, mas claro que foi sempre na área clínica. Qual o campo o profissional trabalhar? Você citou aí para o hospital? Então, assim, a profissão nutricionista, ela cresceu muito. Então, nós temos nutricionistas, você sai como nutricionista geral e depois tem os campos de atuação e hoje temos muitas especializações, que o ideal é você fazer alguma especialização. A área clínica, que ela é bastante abrangente, e hoje nós temos nutricionistas que se especializam por especialidades, tá? Então, terapia nutricional para quem trabalha em hospital, que abrange mais alimentação integral, parenteral, são outros cuidados, tá? O nutricionista que trabalha mais em unidades de refeições coletivas,
que também vai trabalhar com a produção de refeições e toda aquela parte de atendimento, daquele comensal que a gente fala, são das pessoas que atuam na empresa, e também trabalhar como agente para melhorar a saúde desses funcionários, tá? Nutricionista esportiva, nutricionista de marketing, de vendas, então tem uma gama imensa, tá? A área acadêmica tá muito grande também, pesquisadoras. Que bom, então o mercado tá legal. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Porque às vezes o pessoal tá em casa vendo a Célia falar e tal, fala, olha lá a Célia falando, me interessei pela profissão. Com certeza. Então o mercado hoje ele tá movimentado. Ele abrange bastante, mas como qualquer área, é muito concorrido. A área de trabalho, né? Então eu não tô dizendo que você sai da profissão e consegue atuar facilmente. Mas um conselho que eu sempre dou quando o nutricionista que está entrando na faculdade ou me pergunta é: estude muito, né? Porque aí você consegue se diferenciar mais, trilhar um caminho mais seu. E é importante, né, Célia, que a gente diga, até você falou, a gente estava batendo um papo antes da entrevista e tal, até você falou que tem muita receita na internet, a gente vai lá, dá um Google, receita para emagrecer. Quero uma dieta para emagrecer. Claro que lá tem o básico e tudo mais, não é? Comer franguinho, salada, arroz integral, evitar refrigerante. Só que cada caso é um caso, você estava me explicando, né? O Google não dá individualidade, né? Por isso que é importante passar por uma consulta. Exatamente. O nutricionista que vai fazer todo esse trabalho, né? De, por exemplo, então, quando você falou para mim assim, por exemplo, se alguém quiser fazer uma dieta, vai colocar lá no Google tudo. Primeiro que a gente já não gosta de falar a palavra dieta, né? Ela vem muito engessada, dieta é o que eu como, é o que você come, enfim. E a palavra regime existe ainda? Não, se for regime militar... Não existe mais? Não, a gente pode enquadrar como regime militar, caso contrário, não. Tá fora de moda. Fora de moda. Porque a minha mãe fala regime até hoje, eu preciso fazer regime. Não, regime a gente brinca que existe regime militar. E então, dieta é uma coisa padrão pronta, você vai começar num dia, tem dia para começar, dia para terminar. E não mudou absolutamente nada. O que o nutricionista quer, deseja, pelo menos assim na minha área de atuação agora, que é clínico, né, em consultório individual. Claro, tem ambulatórios em hospitais, enfim. Ele vai tentar conhecer, eu tô falando ele porque é o profissional nutricionista, ele vai conhecer esse paciente, né, esse indivíduo, os hábitos alimentares, os hábitos de vida. Então é um histórico todo que tem que ter para a gente saber aonde estão possíveis erros alimentares, e a pessoa sabe, sempre sabe, mas é difícil achar que aquilo vai fazer a diferença, porque comer é muito gostoso, né? Comer é um prazer, a gente tem que aliar mesmo o prazer. Eu adoro, Célia, sinceramente. Não, mas não tá errado, é um prazer comer também, mas não dá pra gente comer aí só pelo prazer, né? Então esse hábito alimentar ele tem que ser construído, precisa pensar nos filhos que estão em casa, estão vendo também muita coisa. Hoje a alimentação, ela tem várias vertentes, né? Por exemplo, existem grupos que não se preocupam absolutamente nada de pessoas, eu como o que tá na rua, o que me dá na cabeça, e grupos extremamente preocupados. A gente tem visto, até com o meio ambiente, nós temos visto número de pessoas crescendo, vegetarianos, veganos, né? Então o nutricionista também está se adequando a todas essas mudanças e trabalhando em cima de uma alimentação equilibrada, mesmo com as restrições. É por isso que você falou, né, Célia, que o profissional ele tem que estudar sempre. Porque olha só o que você citou agora, que curioso e interessante. Hoje em dia, a gente vê muita gente realmente se tornando vegetariana, vegana. E imagino, sou leigo no assunto, vou até te perguntar, que é importante também que essas pessoas passem por uma consulta. Com certeza.
E aparece muito. Algumas mães, normalmente, às vezes, adolescentes, acabam dá para ter uma dieta super saudável super saudável, tranquila. O que não dá, por exemplo, é assim... eu não vou mais comer carne, né? Quando a gente diz carne, é de boi, ave, peixe, porco, magra. E substituir por qualquer outra coisa. Aí quando a gente analisa esse paciente ou vem, solicita exames, tudo, colesterol está elevado, triglicéridos elevado, porque não migrou para grupos alimentares melhores. Ele só tirou a carne e continuou comendo um monte de outras coisas. Ô Célia, é claro que todo mundo sabe que nutricionista ele cuida, né, da alimentação e tudo mais, mas esse quadro é até legal porque a gente acaba aprofundando um pouquinho mais. Então, o que faz de fato um nutricionista? Então, o nutricionista, né, eu vou falar mais do nutricionista clínico, tá? Ele vai analisar, avaliar o paciente. Ele vai adequar a alimentação com as condições patológicas ou não desse paciente, porque pode ser um paciente, uma pessoa que tenha um problema renal, tá? Porque assim, hoje a preocupação maior é o ganho de peso, tá? Então pode ser criança ou adolescente, vai estar auxiliando essa família ou essa pessoa a se alimentar melhor, a conhecer melhor os alimentos e a entender melhor esse processo de alimentação. A alimentação é para ser uma coisa intuitiva, tá? Por exemplo, por que a gente come se a gente for pensar? Para sobreviver. Mas se perdeu um pouco isso, né? Em vários anos. Porque tudo foi crescendo, as empresas foram crescendo, tem que vender e tudo mais. Então, muita gente acabou ficando perdida. Então, é um conhecimento maior sobre a área da alimentação para ter um bem-estar ali físico, saudável. Numa área hospitalar, o que esse nutricionista vai trabalhar? Adequando a alimentação também para aquele paciente internado, tá? E a gente quer aconselhar o paciente, orientar, educar, não quer a pessoa presa com a gente a vida inteira, entendeu? Então, desmistificar muito dietas da moda ou até transtornos alimentares, identificar possíveis transtornos alimentares, encaminhar até para outros profissionais se necessário, tá? Aqui, particularmente, também eu trabalho com uma área que é de cirurgia bariátrica. Então, é fundamental você ter na equipe de cirurgia bariátrica um nutricionista, porque a partir do momento que essa pessoa faz opção pelo tratamento cirúrgico, que é um tratamento para obesidade, né? A gente tem o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. E chega um momento que muitas vezes vai para o tratamento cirúrgico. Ela precisa realmente reiniciar, resetar tudo, né? Porque vai ter uma alteração do aparelho digestivo, talvez intolerâncias alimentares e reaprender, tá? Entendi. Então precisa ter o nutricionista aí. Muita coisa mais do nutricionista. Muita. Célia, pra gente finalizar, desde já agradecendo sua participação aqui no quadro Se Liga na Profissão, gostaria que você desse uma dica para as pessoas que estão em casa e têm interesse em prestar nutrição. Faculdade são 4 ou 5 anos? São 4 anos, muitas faculdades são 5 anos, tá? Às vezes por fazer à noite, tá? Normalmente a maioria são 4. No último ano da faculdade, o nutricionista ele passa por vários tipos de estágio, justamente por causa desses vários tipos de atuação, inclusive merenda escolar, enfim. Então, tem vários tipos de atuação. Procurar aproveitar ao máximo, tá? Todo esse conhecimento adquirido. Tomar muito cuidado com mídias sociais, porque a gente vê muitos profissionais, às vezes, aí que acabam atuando de maneira não tão ética, que hoje acho que em todas as profissões acaba tendo isso. Estudar muito, tá? Para tentar construir uma carreira mais sólida. Começo, como qualquer profissão, não é fácil, mesmo que você não saia para trabalhar, para atuar numa área que você goste mais, mas é importante pegar experiência, tá? Começar a trabalhar isso, estudar mais, enfim.
fazer cursos, pós-graduação e por Boas aí dicas. vai. Valeu, Célia. Tá bom, obrigada. Então já sabe, né, pessoal? Se liga na profissão. Semana começando com chuva, que deve cair o dia todo. Para amanhã, terça-feira, essa condição permanece, viu? Tempo fechado e também chuvoso. Amanhã a temperatura cai, então é dia para tirar aquele agasalho do armário. Já estão aqui na minha tela as temperaturas, então terça-feira, 19/10, tempo chuvoso, muita nebulosidade. E olha só as temperaturas, hein? Mínima de 13 graus e a máxima não deve passar dos 19 aqui na cidade de Campinas. Olha só, já estão valendo as novas regras do Pix. As mudanças visam melhorar a segurança do sistema instantâneo de pagamentos e a Mirna Abreu traz todos os detalhes no nosso quadro Na Ponta do Lápis. E começou a valer no dia 4 de outubro o limite de R$1.000 para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas das 8 da noite às 6 da manhã, incluindo o Pix. E o Na Ponta do Lápis veio conversar com um especialista para entender melhor essa decisão e o que deve ser feito pela pessoa que usa muito dessas operações. Calil é quem está com a gente. Calil, explica para mim qual foi o objetivo quando se tomou essa decisão e, no caso, existe alguma medida para pessoas físicas ou jurídicas poder aumentar esse limite? Sim, a questão do Pix, esses pagamentos instantâneos, né, é uma tendência mundial. Né? E nós observamos que cada vez mais as pessoas elas estão realmente aderindo a essas novas tecnologias e esses novos recursos. Né? E no Brasil não está sendo diferente. Lógico que todo momento que se coloca uma nova tecnologia, é necessário um tempo para alguns ajustes, né? Como tem sido no caso do Pix, por uma questão de segurança, como nós temos observado, né? O Banco Central ele tomou essa medida por uma questão muitas vezes de sequestro, que houve muitas vezes pelo Pix, principalmente fora dos horários comerciais, né? Então, por uma questão de segurança da população, foi decidido por baixar esses limites para manter assim a segurança das pessoas, né? E esse realmente é um método muito eficiente, muito seguro, que tem sido utilizado no mundo todo. Agora, vamos imaginar que a pessoa ela precise realmente fazer transações acima desse valor. Ela pode fazer algum cadastro, né, nos bancos onde ela tem conta, e que após 24 ou até 48 horas, o novo limite será atribuído. Mas é importante que cada pessoa veja bem a sua necessidade, se aumentar ou não esse limite. Porque tudo envolve uma questão de segurança pessoal de cada um que utiliza esses valores. Agora, quem tem uma organização e vê essa necessidade de aumentar esse limite de R$1.000 para mais, existe a possibilidade dele cadastrar contas para que ele sabe que ele sempre faz o pagamento em determinado dia, que o valor é a mais? Também existe isso? Sim, hoje nós temos diversas ferramentas que diversas instituições utilizam. Por exemplo, algumas delas fazem apenas o cadastro de valor, outras fazem o cadastro do valor e a pessoa para quem vai o recurso, ou até mesmo algumas utilizam apenas para quem vai o recurso e definem inclusive quais são os limites para cada uma delas, né? Então é importante que a pessoa tenha todo esse controle, né? Não deixe tudo liberado. E sim defina exatamente para quem vai e tem esses cadastros, tudo na instituição financeira, bem certinho, e os valores, para evitar assim qualquer tipo de situação ou qualquer tipo de imprevisto, né? O que nós temos observado, principalmente na questão desses pagamentos instantâneos, é que na maior parte das movimentações, nos horários que o Banco Central definiu, normalmente são mais transações de pessoa física. Nos horários comerciais, os valores eles ainda estão nos valores mas assim, de acordo com a necessidade de cada empresa, né? Então, realmente, assim, por mais que foi feita a mudança,
Isso não afeta muitas empresas, a não ser que ela tenha turno de 24 horas, mas mesmo que ela tenha, os financeiros normalmente trabalham nos horários comerciais, o que não vai afetar esse tipo de transação. E o Na Ponta do Lápis vai aproveitar que está conversando com o especialista e falar um pouquinho sobre golpe, porque o Pix também tem sido aí, às vezes, utilizado por quadrilhas especializadas. Inclusive, nós recebemos na nossa redação, Calil, pessoas que disseram que tem um novo golpe, que a pessoa recebe uma mensagem dizendo: olha, caiu um dinheiro na sua conta. E a pessoa até recebe mas esse dinheiro foi errado, não era para você, eu fiz esse Pix errado. E faça o estorno para mim. E aí a pessoa, quando ela olha, na verdade, está marcado que é algo agendado, não é algo que recebeu. Mas às vezes na correria ela acaba fazendo esse estorno, enfim, cai nesse golpe. O que você indica? Como a gente deve evitar cair em golpes assim pelo WhatsApp ou por outras redes sociais? A questão dos golpes, elas vão se tornar cada vez mais assim, sofisticadas, e podemos ir mais nos aspectos digitais. Antes nós tínhamos golpes que eram mais físicos, porque a movimentação de dinheiro era mais física, né? Agora, com essa questão das transações digitais, a pessoa tem que estar muito atenta a quem ela vai fazer essas transferências, né? Por exemplo, tem esse caso que você mencionou, tem casos que muitas vezes clonam o WhatsApp, né? E a pessoa pede o dinheiro: olha, você pode fazer uma transferência para mim, estou precisando ficar pedindo esse dinheiro, amanhã eu já te pago, né? E às vezes, assim, na nossa rotina a gente acaba não prestando atenção. Mas é importante a pessoa ver com quem ela está conversando. Às vezes é um amigo que mandou uma mensagem, mas ela vê que a forma da mensagem não é do amigo dela. Às vezes uma palavra, ou uma forma de falar, ou às vezes até um emoji que manda, que sabe que não é o perfil daquela pessoa de mandar. Então é importante prestar atenção na forma que as mensagens elas estão chegando, né? Normalmente essas mensagens por SMS que vêm com um link, olha, faz esse cadastro, tem que tomar muito cuidado. Diversas instituições financeiras, comércios, ou qualquer outro tipo de empresa, ela solta os comunicados falando que ela não pede nenhuma atualização por link. Então devemos tomar muito cuidado. Chegando um link desses, de normalmente não responder. Ou buscar a empresa com quem realmente chegou aquela mensagem e ver se realmente houve uma transação ou não, ou realmente descartar. Porque nós vemos que essas mensagens elas são mandadas de forma massiva, né? Um exemplo, às vezes manda de uma instituição financeira X e uma Y, mas a pessoa nem tem conta nem na X nem na Y. Então por que ela vai entrar no link para ver ou cadastrar uma informação, né? Então precisa tomar bastante cuidado e prestar muita atenção às mensagens que estão chegando. No caso do Pix, uma vez que ele é feito, a pessoa consegue o estorno daquele valor ou é da responsabilidade dela aquela operação? Olha, como existe a questão da senha, a senha ela é a assinatura da pessoa. A partir do momento que ela coloca a senha, ela está se responsabilizando por aquela transação. Então ela tem que tomar muito cuidado com esses tipos de situação. Se ela está ciente da transação que está fazendo. Então não é uma responsabilidade da instituição financeira de pagar um valor que ela assinou ou ela colocou a senha, né? Até porque hoje a questão do Pix, por mais que exista às vezes até um momento de devolução, o Pix é instantâneo. A partir do momento que ele chega numa outra conta, se é um caso de um fraudador, ele já pega aquele valor e transfere para mais 4 ou 5 contas. Então, se não existiu saldo na conta que foi o primeiro crédito, não tem como ser feita a devolução. Então, realmente, o cuidado é antes e não no momento de envio. De qualquer forma, o Pix é uma operação segura. Muito, muito segura. Tá bem, obrigada. E a gente fica por aqui, trazendo aqui as dúvidas das pessoas em relação às questões financeiras e de economia. E até um próximo Na Ponta do Lápis. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nos vemos amanhã ao meio-dia, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.